Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Inox e dessa vez a gente chega com novidades. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. Tudo bem, Douglas? Fala, Jonathan. Fala, pessoal. Nós estamos aqui com uma boa novidade, né? Com Que certeza. cenário bonito, né? Já dá para perceber Elegante, a mudança, né? já logo de cara, né? E a gente aproveita essa oportunidade para, além de mostrar o novo cenário que nós estamos aqui no Papo de Inox, também dizer que é uma oportunidade de negócio para você que quer expor a sua marca e deixar a sua marca mais visível aí para todo esse pessoal que é especialista no ramo de inox que nos acompanha, né? E não tem pouca gente não, né? Não, você viu o último episódio do nosso podcast Papo de Inox? Recebemos aqui o Thiago, né? Thiago ali da Aperam e o Marcel. E fala pra gente como é que foi esse episódio. Acho que já fazem o quê? Uma semana que ele foi lançado. Se a gente for olhar hoje, vai estar dando um mês, né? Um mês, isso. Já passamos de 3.500 visualizações, então o sucesso foi total, o envolvimento, a interação, e muitos amigos e parceiros também pediram essa informação de como faria para estar junto com a gente aqui. É isso aí, é só entrar em contato que a gente vai explicar. Mas é isso aí. Conosco hoje nós temos uma outra pessoa aqui da Aperam, ele que é o Roberto Guida, engenheiro metalurgista com 45 anos e é o gerente executivo de desenvolvimento de mercado e estratégia. É o famoso Guida. Tudo bem, Guida? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Prazer, Guida. Eu lembro, fui cobrado no último evento com vocês, que vocês fizeram uma menção, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, vai ser... Tô muito ansioso por esse bate-papo aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre a trajetória, aplicações de aço inox. Isso aí, deu certa cobrança, vocês viram, né? A gente chamou no último episódio e ele veio. Isso aí. Foi difícil trazer, né? Nossa. Primeiro teve que haver um convencimento para mostrar que o Papo de Inox merece uma pessoa como ele aqui, né? Aí ele viu e falou, opa! O homem da agenda difícil. Vamos lá. Seja e aí, bem-vindo. Guida, conta pra gente um pouquinho da sua história na Aperam, da sua formação, quem é o Guida, né? O famoso legal. Guida, que tanto a gente comenta. Bacana, gente. Primeiro, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui falando com o seu público. É um prazer e a Aperam vai estar sempre apoiando esse tipo de iniciativa aqui com vocês. Bom, meu nome é Roberto Guida, né, como foi falado, mas todo mundo me conhece como Guida no mercado. Eu sou engenheiro metalurgista, sou formado aqui pela FEI, aqui em São Bernardo, né, foi um dos últimos aqui que se formou em metalurgia, porque infelizmente o mercado vem fechando esse tipo de curso, transformando para materiais, né, mas a minha ênfase foi em metalurgia, mesmo em aço. Sempre tive muito interesse em trabalhar no ramo siderúrgico e fiz estágio no setor. Me formei depois, tive a oportunidade de trabalhar, ingressar na Acesita, Aços Especiais Itabira. Eu conheço ela, hein, é da minha época, eu tenho 40 anos e faz tempo que não é mais Acesita, hein? Então eu entrei lá em 2002, né, saí de São Paulo, fui morar em Timóteo, onde fica a nossa planta lá em Minas Gerais. Eu quero conhecer, hein? Não, já está o convite feito, vamos poder fazer novos bate-papos lá também em Timóteo, por que não? Bacana. E nesse período eu fui contratado para fazer um treinamento de 2 anos. Então eu fui a Timóteo para ficar 2 anos na Cidade do Aço, né? Então teu contrato era de 2 anos e não tinha uma perspectiva? Não, eu fui contratado, mas para passar 2 anos em capacitação em Timóteo, onde eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas industriais da planta, né, num programa de treinamento mesmo, no qual a Aperam investe no funcionário. Então você está dizendo que você conhece a Aperam de cabo a rabo. Isso aí. Tive a oportunidade lá de passar desde o alto forno, passando pela cearia, laminação a quente, laminação a frio, a linhas de acabamento. Nós tínhamos na época uma fábrica de tubos também lá no site, então fiquei também na fábrica de tubos. E depois eu fiquei 1 ano e meio no centro de pesquisas, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, fazer meu mestrado, e voltar a São Paulo 2 anos após aqui para o escritório comercial e começar minha carreira aqui, desde então, aqui em São Paulo. Então, Jantas, perceba, a gente está falando com alguém que é mestre em metalurgia. E é mestre mesmo, mestre mesmo, informação Isso. Também. E assim, a formação dele é dentro de uma siderúrgica.
e especializada em tratar o quê? O inox. Opa! Então você percebe a importância que a gente está trazendo ao nosso público de conhecimento, que traz uma relevância para esse mercado, que esse que é o propósito que nós entendemos da Proginox, em fortalecer esse mercado, em fortalecer o aço inox, com o devido conhecimento, com as devidas aplicações, fazendo com que as pessoas que comprem sabem o que estão comprando, que o engenheiro que está lá, quando ele recebe um projeto, ele olha a especificação e ele sabe se aquele material ele foi especificado corretamente. Porque o nosso intuito é tratar o aço inox como um material acessível e possível de ser trabalhado. Quando ele é especificado corretamente, né, não tem uma relação muito positiva entre o custo-benefício desse material. Então fica satisfeito o cliente que está comprando, porque vai ter uma vida longa, e quem está também fornecendo, vendendo, porque vai vender mais, né? Com certeza. E aí Sem é um dúvida, desafio. Essa preocupação de vocês é louvável. Acho que quiçá mais empresas tivessem esse cuidado que vocês têm com a especificação correta do material, porque infelizmente, né, como eu até comentei no começo da minha fala, os cursos de engenharia metalúrgica estão cada vez mais restritos aqui no Brasil. E estão ficando mais generalistas na parte de materiais, né? Então, assim, a Aperam tem o cuidado de formar o seu profissional. Então, a minha equipe hoje, no qual o Thiago e o Marcelo esteve com vocês aqui no último episódio, todos eles, quando ingressam comigo lá em São Paulo, nós colocamos eles para fazer mestrado na área de aço inoxidável. Então, a gente faz mestrados na USP. No meu caso, eu fiz ainda em Belo Horizonte, né, na UFMG, um mestrado quando eu morei em Minas, né? Então eu fiz meu mestrado lá em Belo Horizonte com o professor Paulo Roberto Setri, na parte de conformação de aço inox, e a gente fomenta muito essa parte de conhecimento, porque o conhecimento é o caminho para a gente usar corretamente o material e tirar o melhor custo-benefício de cada um dos produtos. Com certeza. E nesses 80 anos, a Aperam tem 80 anos. Sim. Para quem não sabe, o nosso público que também nos acompanha, porque a gente abrange um público maior além dos especialistas, né? Nós temos também os entusiastas, ou aquela dona de casa que gosta de saber um pouco mais sobre o inox, sobre aquilo que ela recebe em casa, também nos acompanha. Explica um pouquinho o que é a Aperam, como que ela funciona, todo esse processo produtivo desses 80 anos, né, que a Aperam completa nesse ano, dos quais 23 você faz parte. Legal. Hein, Jonatas, é importante ressaltar, o aço inox ele tem o quê? Uns 100 anos de existência, de descoberta. Mais ou menos isso, né? Um pouco mais. Um pouquinho mais. Então você perceba que praticamente a Aperam, né? Sim. Ela confunde com a própria história do aço inox. Com certeza. Está enraigado. Então era importante você. E o bacana é que a Aperam é brasileira, né? É brasileira. Não, ela sim, tem a sua origem brasileira. A nossa raiz é brasileira. Exatamente. E abrange toda a América Latina, sim. né? Então, a única Bom, então, siderúrgica. contando um pouquinho da nossa história, né? A Aperam está completando 80 anos agora. É uma empresa global. Então, nós somos uma empresa que faz parte de um grupo que tem unidades na Europa, escritórios comerciais espalhados ao redor do mundo. Nossa empresa hoje, ela produz cerca de 2,5 milhões de toneladas de aço inoxidável, somando o Brasil e as unidades Fabris na Europa. No Brasil, nós temos uma particularidade que também, além do aço inoxidável, nós produzimos aços elétricos, né, de grão orientado e grão não orientado, que são largamente utilizados aqui no Brasil também, e também carbonos especiais. Então, a planta aqui no Brasil, ela é uma planta que não é só de inox. Então, nós produzimos aços inoxidáveis, elétricos e carbono. Como bem dito, nossa empresa está completando 80 anos, né? Nós temos uma característica de ser uma planta integrada, que nós falamos, ou seja, nós recebemos o minério e entregamos ao mercado o produto final, bobinas, chapas, em espessura fina. Então nós começamos desde os alto-fornos, onde nós começamos a produzir o aço gusa, o ferro gusa, depois vamos para a cearia. A cearia é onde a gente faz a receita do bolo, vamos dizer assim. Onde a põe mistura, os temperos, Então né? onde eu coloco o tempero, eu quero aço 304, eu ponho uma pitada de níquel. Eu quero aço 316, além do níquel, eu ponho uma pitadinha de molibdênio. Que aí eu já fica a sugestão da gente fazer um próximo episódio focando talvez um pouquinho mais no fluxo produtivo, Isso. nos tipos de aço. Com E eu vou certeza. falar um pouquinho também ao longo do dia. A gente tem uma biblioteca técnica que também pode ajudar muito nesse conhecimento.
E aí a gente vai desde a laminação a quente, a laminação a frio, para sair o produto final. Então nós somos uma usina que a gente fala desde o começo até o final lá para entregar o produto final aos nossos clientes, né? Nossa planta fica localizada em Timóteo, em Minas Gerais, como eu comentei, no leste de Minas. Ali é a área do aço, né? Tem a Usiminas, Vale do Aço, Vale do Aço, né? E assim, nossa história começou 80 anos atrás como uma empresa estatal. Então chamávamos Acesita Aços Especiais Itabira, né? Nós fomos privatizados em 1992, foi um grande momento da indústria. Recente, né? Depois, em 1998, nós fomos associados a um grupo internacional, Arcelor e a Usinor. E em 2007, nós fomos integrados ao grupo ArcelorMittal. Então, aí foi a primeira vez que nós mudamos o nosso nome de Acesita, passamos a chamar ArcelorMittal Inox Brasil. Então é só expansão, né? Só crescendo. Foram braços que foram incorporando. Fomos sendo incorporados em grandes grupos, né? Até por estarmos só, vamos dizer assim, o único produtor aqui na América, né? Desse lado na América Latina. E é uma questão muito estratégica a nossa posição. E recentemente, em 2011, o grupo ArcelorMittal decidiu fazer o spin-off da nossa empresa. Então, ele criou uma empresa chamada Aperam, né, para aços especiais. É uma divisão de aços especiais, a Aperam, Exato. E a Aperam, basicamente, se você olhar o nosso nome, o Aperam é de abertura ao mercado e o AM no final é de ArcelorMittal, remetendo às nossas raízes, as origens da ArcelorMittal. E até a cor, né, do nosso logo, o AM é meio laranjinha, remetendo à cor do logo da ArcelorMittal. Então, assim, é uma história... O laranja é bom, que vem né? sendo calgada assim, há muitos anos, né? Como você bem disse, a história do inox se confunde com a nossa história, né? A gente tem o inox na raiz, na veia. A gente fala que essa camisa aqui é a nossa segunda pele. A gente vê que a Aperam realmente é uma empresa diferente. Os funcionários gostam de trabalhar Isso nela. Que eu ia tem uma ligação muito forte. E, assim, é um prazer tá falando um pouquinho da nossa empresa aqui para vocês e seus internautas. É importante a gente ressaltar, porque a gente sente isso, né? Sim. Quando a gente recebeu o Thiago, o Marcel, e a gente tem a oportunidade de trabalhar em parceria com a Aperam, a gente vê esse prestígio, essa vontade, a conotação que eles dão, a importância que eles dão à empresa, né? Sem dúvida. Então vocês fazem um bom trabalho, excelente, parabéns a toda a equipe Aperam. E é o mesmo sentimento que a gente também tem na Proginox, né? Cada colaborador que a gente aborda e eles percebem a importância que eles têm dentro do ciclo, porque todos nós estamos de passagem, é um propósito específico para a nossa vida aqui enquanto estivermos na Terra. E a gente percebe que, né, aonde a gente está, a gente conseguindo fazer um diferencial, por isso que a gente sempre ouviu falar muito bem a seu respeito, Guida. As pessoas falam, e isso é importante, né? A gente às vezes não se preocupa muito com o que as pessoas falam a nosso respeito, mas no teu caso falam muito bem, né? Então por isso que a gente falou, bom, é importante a gente trazer o Guida, contar um pouquinho da história da Aperam, da siderurgia, da importância da siderurgia, do momento atual, de como a Aperam enxerga o mercado, da importância do aço inox no mercado brasileiro, quais são os entraves, quais são as dificuldades, o que nós podemos fazer para avançar. São algumas perguntas que eu gostaria que você respondesse, né? E eu tenho certeza que vai elucidar e vai dar um norte para quem está aí nos vendo e nos ouvindo. Tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente pontuar juntos aqui, que a Aperam hoje tem um grande diferencial técnico que nos orgulha muito, né? Todos nós aqui. Então fala, nós produzimos o nosso aço verde, né? Todo o processo siderúrgico, ele tem fontes de carbono. E a Aperam, por uma decisão estratégica tomada há mais de 10 anos atrás, nós trabalhamos com carvão vegetal, não carvão mineral. O mundo inteiro, a grande maioria, trabalha com carvão mineral, que é a fonte de carbono a ser utilizada para a produção do ferro gusa. Tá? E o que é isso? O carvão mineral, se vocês remeterem, é aquele carvão que é extraído direto da natureza. E através da queima? Não, e você escavação. E você gera um dano ambiental muito grande e uma emissão alta de CO2. A Aperam, o nosso carvão, ele vem de floresta. Floresta de eucalipto.
A Aperam tem uma empresa chamada Aperam Bioenergia, Legal. que fica no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, que ela tem uma tecnologia embarcada fantástica, né? E toda a nossa fonte de carbono vem dessa empresa chamada Aperam Bioenergia. Vocês têm ideia de quanto tempo demora um eucalipto para crescer? Para você remover aquele eucalipto e virar carvão que vai nos nossos alto-fornos lá em Timóteo? Eu tenho uma ideia. Vamos lá. Quantos? De 10 a 15 anos. 7 anos. Olha, O quase, Brasil é uma das regiões no mundo que tem a maior produtividade na plantação de eucalipto. Tanto é que tem grandes empresas produtoras de papel e celulose aqui no Brasil. Então, por quê? Porque a plantação, o eucalipto cresce rápido e a quantidade por hectare plantado também é muito alta. positiva no Brasil. Olha uma oportunidade aí. Quer mudar de vida? Planta eucalipto. Bom, então assim, nós plantamos o nosso eucalipto, nós temos alguns milhares de hectares, né? Nós temos cerca de... Eu trouxe alguns números aqui que são emblemáticos, né? Nós plantamos cerca de 9 milhões de mudas Espalhadas todos os anos, pelo Brasil? no Vale do Jequitinhonha. Nossa, Só no então, Vale do Jequitinhonha? Só no Vale do Jequitinhonha. Nós Então, temos 4 mil É hectares, isso que eu ia perguntar. 4 mil hectares de área plantada. Cada hectare é o quê? 14 mil metros quadrados? Acredito que Por aí. sim. Pergunta difícil para um metalurgista, hein? Aí nós colhemos cerca de 2,2 milhões de toneladas por ano. Isso tudo para alimentar Importante. Os meus Sustentável, né? de forma sustentável. E o mais interessante, o eucalipto para crescer, o que ele faz? Ele capta CO2 da atmosfera. Então o eucalipto ele está limpando a Ou atmosfera. seja, ajuda 2 vezes. Toda essa preocupação que a gente vê o mundo falando hoje, a Aperam tem hoje a sua alimentação dos seus fornos Responsabilidade de forma social. social e sustentável. E isso é única no mundo. É uma das únicas produtoras do mundo. A Aperam conseguiu ser, pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, agora me fugiu, balanço neutro de carbono. Ou seja, o que eu capto, o que eu emito de CO2 na minha operação industrial, eu removo da atmosfera. Não tem impacto zero. Impacto zero. Meu balanço é neutro. Então isso, a Aperam está na vanguarda do mundo na questão de sustentabilidade. Bacana. Os nossos aços têm baixíssima pegada de carbono. E isso daí vai ajudar a cadeia no mundo. Né? Nós estamos ajudando as próximas gerações que estão chegando aqui. Sim, Agora, sim. mas não há nenhuma diferença do mineral ou do vegetal na peça em si, no desenvolvimento do No do produto inox. final, não. No produto É final, uma o que questão fica sustentável. é a forma de sustentabilidade. O carvão mineral, ele tem o poder calorífico dele, na hora que eu estou gerando calor para formar o aço lá nos Ele é maior. alto-fornos, ele é maior Sim, do que o carvão naturalmente, sim. vegetal, né? Mas isso aí a gente Equaliza, né? com tecnologia a gente conseguiu, a gente trabalha muito bem. A Aperam tem o maior alto-forno que trabalha com carvão vegetal do mundo. Os nossos 2 alto-fornos hoje trabalham exclusivamente com carvão vegetal, não mais com carvão mineral. Já trabalhamos no passado. Então hoje a Aperam tem o que nós chamamos de aço verde e que nós enxergamos que cada vez mais o mercado está preocupado com isso. Né? Olha, Está Tá em pauta é, mundial. né? Exatamente. Pauta mundial. Então é algo que a Aperam se preocupa, não apenas falando, né? Não, mas com ações. com as suas ações que vão retribuindo para o mundo como um Exato, todo, né? Não é exato. só pensando no próprio umbigo ali onde está inserida, né? Perfeito. Então, E assim, a parte de emissão de CO2, que eu como eu comentei, que a área industrial ainda emite CO2, nós temos planos fortes com investimentos para reduzir essa geração de CO2 durante a produção do aço, de forma que no futuro a gente pode estar falando de balanço negativo. Ou seja, a Aperam vai poder ser uma empresa de vender crédito de carbono no futuro, porque como eu capto CO2 no crescimento da plantação da floresta de eucalipto, sim. se eu reduzir o outro lado, que hoje já me dá neutralidade, eu vou estar numa situação ímpar. Coisas que empresas têm planos para chegar em 2030, 2050, Vocês estão na frente. a gente tem hoje. Né? Então a gente vê que a cadeia brasileira que consome aço da Aperam
tem uma vantagem bem considerável frente a aços que vêm de fora. E o Brasil também na vanguarda, né? Querendo Sem ou não, uma dúvida. empresa dentro do solo brasileiro que está trazendo uma tecnologia brasileira, né? inovadora, sim. Que Perfeito. atende o mundo como um todo e principalmente a América Latina, né? Sim. E aí fica também uma pergunta, tem um processo de expansão, porque, por exemplo, no segmento de aço inox, a gente sabe que o consumo per capita, né, é inferior ao que a gente consegue enxergar na América do Norte, Europa. A gente sabe que a gente está muito inferior. E qual é o projeto que a Peran tem para desenvolver, para que a gente possa tornar o produto mais atrativo e o projeto de expansão? Porque uma vez que você consegue fazer com que esse consumo aumenta, você vai também ter que aumentar sua cadeia produtiva. Isso gera algum impacto? A Peran está pensando nisso, está investindo nisso. Como que vocês estão fazendo para que a gente consiga alcançar, tornando o aço inox mais atrativo e fazendo com que vocês, com a estrutura que tenha, consigam atender não só o mercado nacional, como o mercado também de fora, né, da América Latina e Europa. Não, excelente pergunta. E assim, essa hora seguramente meus olhos brilham, porque faz parte do core da minha área, né, da estratégia da minha área ali, que nós trabalhamos junto com outras áreas, obviamente, da empresa, mas é para fomentar o consumo de inox no Brasil. Então nós temos uma equipe hoje dedicada na área comercial que tem o trabalho de aumentar, acelerar o consumo de inox no Brasil. E essa equipe, ela é técnica? Como que ela aborda ou como que ela pensa de fazer essa expansão? Através de conhecimento? Ou você tem uma estratégia específica? A estratégia é de desenvolvimento. Então assim, nós primeiro, uma vantagem da Peran ser uma empresa global, nós fazemos benchmarking com o mundo inteiro. Primeiro é entender você tem dados, né? O que lá fora está sendo usado e aqui ainda não. Então, obviamente, a gente sabe que existem cadeias lá fora mais desenvolvidas do que cá. Então, a primeira coisa a gente tenta entender o que está acontecendo lá para tentar acelerar o processo aqui no Brasil. Essa é uma frente. Certo. Tá? Outra frente, nós temos cadeias aqui no Brasil que são ímpares. Então, o setor de agronegócio no Brasil é uma potência. É uma potência. É uma potência no mundo. Alimenta o mundo, né, na realidade. Alimenta o mundo. Então, assim, a gente começou a entrar em muitas aplicações no setor de agronegócio como mineração. Por quê? Quando a gente pensa em inox, quais que são as primeiras aplicações que vêm na nossa cabeça? Cozinha industrial, talher, panelas, utensílios. Ali, né? É aquele produto bonito. Né? Inox não é só isso. Inox tem muito mais. Não foi criado para essa finalidade, né? Então, assim, o que a gente viu é que o inox ele pode entrar em muitos outros nichos de mercado, segmentos de mercado, com outros atributos que não a beleza do produto que é empregado nessas aplicações que nós falamos. Então, a gente começou a entrar em muitos segmentos que o inox era pouco utilizado. Você está falando para mim que agronegócio e esses outros segmentos praticamente não utilizava quase nada. Utilizavam muito pouco inox. Por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento. Ou porque sempre balizavam com aquela informação, inox é caro, e se ele for fazer um comparativo com aço carbono, né, ou com outro material, falar assim, nesse primeiro momento o investimento vai ser muito alto, vamos continuar com carbono. Eu acho que tudo está um pouco interligado. Eu acho que tem a questão do conhecimento, que isso de fato é uma barreira para o inox crescer mais. Tá? Tem um outro viés, que é essa questão do investimento inicial. Perfeito. Porque uma coisa que a gente vê, o consumo per capita de inox no mundo, quando a gente estuda esse número, ele está muito ligado à produção de bens manufaturados. Né? A produção de bens, indústria. Sim. E assim, a indústria, em países como o nosso, que ainda está em desenvolvimento, ela tem uma dificuldade maior de CAPEX. Sim. Né? Daquele investimento inicial. Uhum. Né? E você fazer um equipamento em aço carbono é muito mais barato do que você fazer um equipamento em aço inoxidável, um investimento inicial. Porém, depois, depende do equipamento, obviamente, a manutenção, a vida útil desse equipamento, a produtividade desse equipamento é muito menor do que do equipamento de inox. Então, você tem esse trabalho de convencimento técnico. E isso a sua equipe está preparada. E isso é a minha equipe, junto com o centro de pesquisas, a gente trabalha para levar essa informação ao mercado, ter esse convencimento do mercado, e a gente tem tido muito sucesso.
Então, o seu departamento de desenvolvimento de mercado e novos negócios seria entender onde o inox pode ser aplicado. Exato. Com vantagens Substituindo, técnicas. Porque simplesmente por fator preço, a gente não tem força, porque o inox ele é um produto Não de tem como maior competir, valor do né? que o aço Não tem carbono, como. pela sua composição química, Sim, sua estrutura. Então, o nosso trabalho é mostrar ao usuário final que o inox vai trazer benefício para o produto dele, que é o famoso TCO. Sim. É fazer o TCO do produto, falar, você vai ter um investimento inicial mais alto, Mas mas você ganha aqui. põe na escala do tempo e você vai ver que você vai ter um equipamento mais barato, vai ter resultados melhores com o inox. E a gente conseguiu com isso, enquanto que o mundo de 2015 para cá, o consumo per capita de inox em muitas regiões está caindo, aqui a gente está crescendo. E o legal, a gente está crescendo mais do que o alumínio aqui no Brasil, mais do que o plástico, mais do que outros materiais que tem aqui no Brasil que sofrem o mesmo problema. Então, assim, a nossa estratégia de desenvolvimento tem sido muito vantajosa e tem trazido muito sucesso para os nossos parceiros, que é o principal. Sim, sim. E a gente que é um transformador, né? Porque a gente executa projetos, né? Então transforma o aço inox que é produzido numa realidade para o mercado utilizar. Essa importância dessa conscientização, porque imagina aí, você compra uma máquina que é feita em carbono, ela vai parar antes, você vai produzir menos. Uma máquina que é feita em aço inoxidável, ela vai te dar uma baixa manutenção e uma vida longa. Então, vai produzir mais, vai melhorar a economia. Então, o aço inox, ele é para ser considerado como um fator importante na escolha. Não somente pensando naquele momento do desembolso, do CAPEX inicial. O interessante e importante é destacar exatamente isso. Quando a gente ouve você falando, a gente já entende que o mercado lá fora entendeu, por isso que absorveu, entende que o aço inox é importantíssimo, né? A cultura nossa, isso é cultural e ela precisa ser transformada, né? Porque eles colocam o material aço inox como um material nobre, um material bonito, que tem um apelo estético. Tudo isso é verdade, a gente sabe disso, a gente dá valor ao aço inox. Mas o diferencial mais importante do aço inox é a vida útil, o que ele o que ele pode transformar, seja na economia, pode fortalecer o processo produtivo. E a gente está aqui ouvindo de quem? Do mestre do assunto. E uma coisa que é muito legal que vocês estão comentando aqui, as cadeias. Né? Então você tem a Peran, que está no começo aqui do elo, e você tem o usuário final de um bem qualquer. E no meio você tem uma empresa que produz esse bem para aqui para o usuário final. Um dos desafios que a gente tem, é incrível falar, mas essa empresa do meio da cadeia, por muitas vezes, ela não quer fazer um produto inox. Por quê? Essa é uma pergunta boa, hein? Ela não quer fazer de inox? Não. Porque o equipamento do usuário final vai durar mais e ela vai ter menos, ela vai ter menos demanda. Então ele tem medo. Ele tem medo. Então, mas aí é mudança de pensamento. É mudança de pensamento. Cultura. Então, esse evento aqui, esse bate-papo nosso aqui, para mim ele é espetacular, porque ele vai chegar no usuário final. E o usuário final, quando ele abre a cabeça e entende que se ele comprar um pouco mais caro, dura mais, ele vai fazer essa cadeia, esse elo aqui do meio, se movimentar para a direção correta. E então, esse elo do meio não pode ter medo, né, Guida? Esse elo do meio, sabe o que é mais interessante? Esse elo do meio tem concorrentes. A gente já viu N casos aqui que a gente está desenvolvendo. E o concorrente que pega isso primeiro, ele nada no Oceano Azul. Proginox está nadando no Oceano Azul. Porque ele nada no Oceano Azul, porque ele vai sair na frente dos outros e aqui o usuário final vai começar a demandar. Aí o que os outros vão ter que fazer? Seguir algo. Correr atrás. Né? Então, assim, não é um trabalho fácil esse trabalho de desenvolver mercado. É conscientização. É um trabalho que você tem que estar todo dia ali, ó, batendo, fazendo, conscientizando. Mas o mais gostoso é quando a gente vê que o sucesso. Né? E é uma área nova ou não? Já tinha um certo tempo? Área, eu trabalho com desenvolvimento desde que eu entrei lá, né? Mas a gente estruturado da forma que a gente está, como equipe, olhando isso exclusivamente, nós começamos em 2015. Então praticamente foi você quem encabeçou. Fomos nós junto, eu tô desde o começo. Você com a equipe toda. Isso, dentro da Peran, eu tô desde o começo como equipe, hoje que a gente trabalha dessa forma, desde 2015.
Bacana. E você tem números aí fáceis pra gente de mudanças de consumo? O que a gente vê é que, como eu comentei, a gente monitora a evolução do quilo per capita no mundo afora e também de produtos como plástico, alumínio e outros materiais. A gente está crescendo muito mais do que todos esses mercados. E isso aí está ajudando a Aperam tomar decisões muito importantes de investimento. É isso que eu ia falar. Porque na medida que eu faço o mercado crescer, eu tenho que eu atender falei. o mercado. Você tem que melhorar a tua cadeia produtiva, O mercado brasileiro ainda, ele é menor do que a minha capacidade de produção. Então, hoje ainda eu exporto volumes. Obviamente, a nossa estratégia é atender o mercado brasileiro. Mas a Aperam foi feita para atender o mercado local. A Aperam está na 100% da sua capacidade produtiva? Pegando balanço entre todos os produtos, sim. Que essa é uma das vantagens da Aperam de trabalhar com aço inoxidável, elétricos e carbono. Mas o que eu estou dizendo assim, por exemplo, a Aperam saiu na mídia, isso aí é público, não tem problema estar falando aqui agora. Nós estamos dando startup num laminador a quente novo. Investimento. E não é pouco, né? Não é pouco. Nós fizemos um investimento aí já enxergou de mais essa oportunidade, de 500 milhões aí que tá nascendo agora. Então, mas assim, por que esse investimento? Porque a gente tem que estar pronto para atender o mercado brasileiro. Que é resultado desse trabalho na área de desenvolvimento. Que vocês já enxergaram isso. Exato. Então, assim, a Aperam, a gente tem nossos ciclos de estratégia, onde nós monitoramos a evolução do mercado e a gente vai alimentando também o footprint industrial de forma a atender muito bem o que a demanda do mercado nos precisa, tanto em volume quanto em qualidade de produto. Então, nós estamos dando startup agora, né, há poucos dias atrás, um novo laminador. Está rodando em Timóteo, um laminador que a gente batalhou por anos por ele, então é um orgulho enorme estar podendo dividir isso aqui com vocês e que muda o nosso patamar de qualidade, de oferta de produto e tem outras coisas para vir. Obviamente, o cenário hoje é um pouco mais desafiador, frente aí a... Mas explica um pouquinho mais sobre essa questão de laminador. Para quem, de repente, não tem tanto esse conhecimento, o que isso vai possibilitar para a Aperam, para o consumidor? Isso vai fazer com que a Aperam produza mais? Que tipo de material? E por que esse investimento? Primeiro, o que é o laminador e depois o... O laminador, que como eu comentei, a gente começa lá no minério, aí vai para o alto forno, onde eu faço o ferro gusa, que é aço líquido ainda, né? O aço está líquido, na forma líquida. Eu levo para a cearia, onde a gente vai fazer lá a receita do bolo. E aí eu faço o lingotamento desse material. O lingotamento é onde eu vaso esse aço líquido no molde e ele vai formar placas. Essas placas têm 200 milímetros de espessura. Nós vamos mostrar isso num vídeo. Nós vamos mostrar. Certeza. Vai ser um prazer fazer esses vídeos ao vivo junto com a gente lá. Legal. E esse laminador, ele tem o desafio de laminar, de reduzir a espessura dessa placa de 200 milímetros, ele vai para 3, 4, 8 milímetros de espessura. Então você imagina... Vocês já fazem isso já hoje? Já fazemos, já tínhamos equipamento que fazia isso. Nós estamos substituindo por um equipamento mais novo, que vai mais dar moderno, uma produtividade maior. E que vai conseguir fazer materiais mais largos, que eu fazia hoje, por ter uma força maior. Legal. Porque para você reduzir de 200 para 4 milímetros, por exemplo, você imagina a carga que eu tenho que aplicar para reduzir essa espessura. Então, hoje a gente instalou um equipamento agora com uma carga maior e que vai poder fazer materiais mais largos para atender melhor o mercado. Porque existe uma demanda que vocês já enxergaram e agora, porque, pensa aí, 500, quanto que é? Mais de 500 milhões de investimento. 500 milhões de investimento. E a gente pode dizer, então, que ainda, em perspectiva de mercado, ainda não aconteceu, ou está para acontecer. Não, já está produzindo esse equipamento. Não, eu digo assim, o resultado que vocês querem obter com esse investimento. Eles estão pensando para frente. Estão pensando para frente. Para frente. É estratégia. É vislumbrando os novos mercados, as novas aplicações que a gente está mapeando. Então a Aperam está se preparando. Existe uma demanda. Eles enxergaram a demanda. Pode ser que não seja agora, mas aí a curto, médio e longo prazo vai existir. E para isso vocês estão trabalhando. E isso aí tem fases, né? Outras fases já desenhadas que no momento oportuno vão sendo divulgadas e entrando ao longo do nosso processo. Por isso que a renda per capita de consumo, na realidade, ela vai aumentar e eles vão estar preparados para atender. E é por isso que é Porque importante. se não estiver preparado, o que vai acontecer com o aço inox?
você tem uma alta demanda, Fora. não só pegar de fora, você tem uma alta demanda, uma necessidade crescente. Você não tem uma usina que de repente consiga performar de acordo com o que você precisa. O que vai acontecer quem tem esse material? O preço vai fazer o quê? Isso é economia, o preço vai subir. Então, a Peram preocupada falou, opa, vamos regular, vamos estar preparada para poder deixar em uma crescente constante, porque se o material aço inox se tornar também com custo elevado, vai se procurar material alternativo para substituição. E aí né? não é o que vocês Não é o que a gente quer. A nossa estratégia disso. Realmente para o mercado brasileiro é ter capacidade de atender ele com produto, com portfólio, com volume e materiais competitivos. Essa é a nossa estratégia. Isso. E a gente vem trabalhando e tendo bons êxitos aí ao longo dos últimos anos. E a nossa estratégia também como Proginox é trabalhar exatamente a conscientização para a devida aplicação. Quando você escolhe um aço correto para a finalidade que você espera, o resultado que você espera, o custo dele é menor, porque às vezes a especificação incorreta ou indevida faz com que aquele material que poderia ser acessível se torne caro. E aí sempre fica aquela visão de quem está comprando, o inox é caro, não, vamos substituir, calma aí, vamos especificar o material através do conhecimento, o material correto, tornar ele acessível para que o resultado seja bom para todo mundo. E eu acho que o principal, né, o mercado brasileiro de inox ainda, ele é pequeno, como a gente está falando, tem muito potencial, mas ainda é um mercado pequeno, é um mercado um pouco maduro nesse sentido. Então, assim, o cuidado que vocês têm com esse tipo de conversa é sensacional, porque quando tem um aço mal especificado, o uso de forma indevida, o que acontece? Ele está queimando a imagem do produto inox. É o produto que está no nosso dia a dia, é o produto que a gente produz, que a gente luta tanto para produzir. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande para especificar o aço correto, para usar ele de forma correta. Porque cada um que usa de forma incorreta, ele não está prejudicando a si só. A cadeia, né? Ele está prejudicando a cadeia do inox aqui no Brasil. Então, acho que, de novo, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Eu acho que é louvável isso, que tomara que mais empresas sigam esse caminho. A Peram vai estar apoiando o tempo inteiro, porque a gente não pode deixar a cadeia usar o nosso produto de forma incorreta. Usar o produto de forma incorreta é jogar contra todo esse movimento, todo esse trabalho que nós fazemos aqui. Isso aí. Então, assim, além da Peram que está aqui, acho que vocês têm contato, vocês fazem parte lá com a gente, a Associação Brasileira de Aço Inox, a Abinox, no qual eu tive a honra de ter sido já presidente lá da Binox por um tempo, estou na diretoria da Binox já há muito tempo. A gente luta muito para isso, para a especificação correta do produto. Porque a gente especificando o inox corretamente, esse produto ele é ímpar. O que ele vai trazer de benefício para o usuário final é uma coisa espetacular. Eu trabalho desde meus 13 anos com aço inox, né? Então, meu pai trabalha desde 1970 com aço inoxidável. Então, a gente tem amor. O inox está na veia. Está na veia. Não é mais sangue, é inox. O inox transformou a minha história, a história da minha família, né? A história de muita gente que tem a oportunidade de trabalhar com a gente. Então, a gente tem um cuidado muito grande e é uma forma de a gente retribuir, né? Tudo que o aço inox nos proporcionou é exatamente especificando o material certo. Porque tem muito material que está vindo de fora de normatização, a gente sabe disso, e aí às vezes o concorrente nosso, de forma desleal, compra esse material que não tem uma especificação correta, que não sabe trabalhar com o material corretamente, e aí o que acontece? Apresenta um produto para o mercado que vai não só ganhar de mim na questão de preço, mas também que vai pichar o nome do aço inox no mercado como um todo. Então, aquele trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, com muito empenho, com a preocupação de fazer assertivo, vai tudo por água abaixo. Então, a gente quer regular quem? Quem está realmente comprando, que saiba o que está comprando. Quer comprar bem? Sabe o que você está comprando. Quando você sabe a especificação correta, não, tem que seguir o que está especificado. Perfeito, vai dar bom. Agora, quando não tem uma especificação correta, é o reverso, né? A Peram, com essa preocupação,
Nós lançamos um site que vocês conhecem bem já, que chama Inox de Verdade. Repete aí. www.inoxdeverdade.com.br, que nós fizemos um trabalho junto com o IPT, com os papas de corrosão do Brasil, né? Até fica a dica para um próximo convidado aí, a professora Zepir, que ela é a papa de corrosão no Brasil, assim, é uma pessoa... E ela é muito prática, e ela nos ajudou nesse trabalho, para mostrar realmente o uso correto do produto. Porque hoje, infelizmente, existem alguns produtos que uma pessoa que não tem tanto conhecimento, tanto contato com o produto, você olhar duas chapas, uma ao lado da outra, a pessoa não identifica. Não tem como. E uma chapa pode ter 16% de cromo, a outra tem 11% de cromo. Ah, mas 5% de cromo faz diferença? Muita diferença na resistência à corrosão do produto. E olhando de forma visual, a pessoa não enxerga. E aí, quando você vai vender o seu produto com 16% de cromo, com qualidade, o outro está chegando com o preço de um produto de 11% e que te desloca do cliente final. Uma concorrência desleal. Só que o seu cliente final vai estar recebendo um produto pior e que pode dar problema de corrosão. Só que quando dá problema de corrosão, ele não vai falar que o problema de corrosão era do fornecedor A, porque ele não sabe. Ele vai falar que o problema é do inox. Então essa é uma batalha que a gente tem que ter mais gente como vocês aqui lutando junto conosco para a gente entregar para o mercado o que o mercado está comprando de fato, que é um produto com qualidade, com boa resistência à corrosão e que vai ter uma vida útil de acordo com o esperado. É isso aí. E eu volto a dizer, sempre falo isso, né, aqui nos episódios. Quer saber mais? Pesquise sobre as aplicações do aço inox, os tipos do aço inox. Inclusive, o episódio passado a gente falou bastante sobre isso com a engenharia da Aperam. Consulte lá o nosso canal, consulte o nosso blog, ou consulte até mesmo todos os conteúdos produzidos pela Aperam, que vai estar lá os tipos de aço inox e as suas devidas aplicações. Bom, gente, vamos chamar o bloco? Né? Vamos encerrar esse bloco aqui. E você que nos acompanha, já fique antenado, porque o próximo bloco vai vir com bastante informação importante a respeito do mercado do aço inox. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Prodinox? A Prodinox é a referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001, que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Prodinox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. Fala pessoal, de volta aqui com mais um episódio do Papo de Inox, e neste episódio que a gente inaugura a segunda temporada do programa, nós estamos recebendo Roberto Guida, que é engenheiro metalúrgico lá da Aperam e responsável pelo departamento de desenvolvimento de novos negócios do mercado, certo? E a gente bateu um papo bem bacana no primeiro bloco a respeito de mercado, a respeito do inox, e a gente queria dar continuidade, porque estava bem interessante. Você comentou algo, Guida, que me chamou a atenção. Você falou que o mercado no Brasil, né, de inox, ele ainda é menor do que se deveria ser, comparando-se com outros aí pelo mundo afora. A Aperam, você tem algum diagnóstico com relação a isso, do porquê, de como a gente responde isso, para a gente também poder avaliar e tentar trabalhar em cima dessas informações? Não, sem dúvida. Eu acho que o inox ele continua mostrando para a gente um potencial de crescimento muito grande. E isso a gente fala com muita segurança, porque a gente fez um diagnóstico muito grande lá em 2014, antes de começar essa equipe dedicada de desenvolvimento que a gente já falou.
E a gente tem algumas conclusões, alguns números bastante expressivos assim, para a gente compartilhar. Acho que a primeira coisa eu acho que o Brasil ainda é um país jovem comparado com a Europa, com outras regiões. Então a gente tem essa questão do tempo, né? Subdesenvolvido, tem um né? tempo. Se você for olhar. Outra questão, nós somos um país em desenvolvimento. Ainda. Emergente. Um país emergente. Então a gente tem hoje, através do índice Gini, que vocês podem olhar na internet, ele é público, a gente tem, eu acho que todos nós sabemos, né? A gente tem um problema de desigualdade de distribuição de renda muito grande, ainda comparado com a Europa e outras regiões. Isso seguramente segura um pouco o consumo per capita de inox aqui no Brasil. Então, quando a gente pega as regiões mais desenvolvidas, por exemplo, que tem a maior renda per capita no Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, o consumo per capita de inox dessas regiões, ele é comparado com países da Europa. Se equivalem. Se equivalem. Então, você pegar o consumo per capita de São Paulo, ele é comparativamente ao consumo per capita da França. Ele tem um consumo per capita relevante. Então, o Brasil tem a dificuldade de ser um país continental, é um país muito grande, e que dentro desse país a gente tem uma distribuição de renda desigual, ruim. Então, quando você vai para algumas regiões do nosso país, o consumo per capita é similar a países africanos. Um consumo per capita baixo. Então, assim, tem muito potencial. E todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E outros fatores, como eu comentei, o consumo de inox ao longo dos anos, ele é muito atrelado à produção de bens manufaturados. Vocês têm ideia quanto que hoje a indústria representa do PIB do Brasil? 10%, acho que 9 a 10%. 9 a 10%. Já foi mais no passado. Quando a gente vai para a China, esse número chega a quase 30%. Que era o do passado nosso. Que era no passado nosso. Né? A indústria é a grande consumidora de aço inox. E praticamente de todos os produtos siderúrgicos. Né? Então, assim, essa é uma outra dificuldade que a gente enxerga, que realmente são políticas de governo. Entendi. Políticas de governo que fomentem a indústria, que fomentem o conhecimento. Hoje o Brasil, cada vez mais, ele está mais ligado à exportação de produtos commodities. Commodities. Agrícola, né? Quando você vai lá para a China, eles exportam produto com tecnologia. Produto com tecnologia é melhor emprego, é melhor consumo de materiais, é investimento em P&D. A gente cada vez... A nossa política de governo está fazendo um caminho um pouco inverso. Né? Eu acho que tem políticas sendo desenhadas aí que sinalizam melhoras no futuro, mas que isso seguramente impacta diretamente, e explica o porquê que o nosso consumo ainda é relativamente baixo comparado com outras regiões ao redor do mundo. Interessante. E visando essas informações que você nos passou, como é que funciona o desenvolvimento de novas... É importante relatar, né? Para que haja um consumo maior, o aço inox ele tem que ser atrativo. E para ser atrativo, tem que ter esse desenvolvimento, que eu acho que essa é a pergunta, né? O desenvolvimento, como funciona para desenvolver... Com base nesses dados. E como a Aperam estuda isso, né? Se você pegar a Ásia, por exemplo, você vai falar que tem o quê? O consumo per capita é quanto lá, por exemplo? Depende da região. Coreia chega a 40 quilos. Olha isso. E a gente aqui, quanto? A gente está em torno de 2 quilos habitante ano. Então imagina o potencial que a gente tem. Você põe 1 quilo a mais habitante ano. Quantos mil habitantes a gente tem hoje aqui? 230? São 230 mil toneladas a mais do consumo per capita aqui. Se a gente conseguir sair de 2 quilos para 3. O consumo do... Mas como é medido, né? Isso que é... A medição é basicamente a produção de aço em cada região dividido pelo número de habitantes. Esse é o conceito do quilo habitante ano. Mas é o consumo ou é a produção? Produção, por exemplo, da Aperam. A siderúrgica produziu X. Não é produção, é o aço produzido pela siderúrgica, que é vendido no país, mais o produto que vem de fora em chapas e que é consumido no país. É somado. A produção local mais o que vem de fora. E hoje vocês que fazem esse levantamento ou são institutos de pesquisa? Existem institutos que congregam esses números, igual a Binox é um deles, mas nós internamente também fazemos essas análises, né? Entendi. E a gente monitora essa evolução ano a ano,
Como eu disse, a gente vem conseguindo evoluir o consumo per capita de inox no Brasil, diferentemente de outros países que vem caindo esse consumo, a gente vem conseguindo fazer o consumo de inox crescer mais rápido do que cobre, do que alumínio, plástico, outros materiais no nosso mercado, muito através do quê? De desenvolvimento de novas aplicações. E esse desenvolvimento hoje, a gente tem uma metodologia de stage gates que a gente fala. Então, desde a entrada da ideia até a concepção do produto final e a comercialização, nós trabalhamos com 5 stage gates, 5 etapas. Então, primeira etapa nossa, a gente chama de geração de ideia. Então, hoje, qualquer empregado, qualquer colaborador da Peram, ele pode inserir uma ideia no nosso sistema para a minha equipe estudar essa ideia junto com o centro de pesquisa e outros colegas. Então, qualquer um, desde o operador lá da base até o nosso presidente, ele pode colocar uma ideia no canal de ideias e a gente vai estudar essa ideia. Então, esse é o canal interno. O canal externo, a gente tem o Aperam Awards. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Sim, sim. O Aperam Awards, nós estamos na 3ª edição dele. Nós fechamos agora um mês atrás, onde qualquer pessoa, desde empresas, tem a categoria de empresas e a categoria de CPFs, vamos dizer assim. Qualquer pessoa, professor, física, né? estudante, pessoa física, pode escrever uma ideia no nosso programa. Ela vai passar por um comitê de avaliação também e ela vai ser premiada lá no final. Então tem um prêmio financeiro, tem estágio de férias que a gente libera para os vencedores e nós apoiamos as empresas que venceram também com a confecção de protótipos. Então a gente ajuda a pessoa a colocar aquela ideia em produção, prática, né? em produção. Então assim, é uma nossa 3ª edição, a gente vem crescendo muito. A CBMM, que é a produtora de nióbio aqui do Brasil, nos apoiou nesse evento. O Mackenzie também, a Binox, a Abraco, tem muita gente já apoiando a nossa 3ª edição e seguramente vocês vão escutar falar muito ainda sobre esse programa, porque vem crescendo de forma bastante expressiva. Então, essa aqui é a primeira etapa. Então, onde nascem as ideias? Então, qualquer ideia é colocada em pauta para ser estudada. Se ela vai virar negócio ou não, as próximas etapas vão dizer isso. Então, a etapa subsequente à ideia, isso cai num comitê que vai avaliar a ideia. Então, ele vai fazer um estudo preliminar daquela ideia. Então, ele vai levantar potencial de mercado, que tipo de material hoje é utilizado, quais problemas, quais dores esse produto hoje tem, para a gente ver, o inox consegue solucionar essas dores? Eu consigo entregar para aquele produto solução? Eu consigo entregar benefício técnico para aquele produto? Se ele responder essas perguntas, ele passa para a 3ª fase. Caso ele não responda essas perguntas, ele pode ficar parado num banco de ideias para maior aprofundamento, ou ele pode simplesmente ser negado. Existem muitas ideias, obviamente, como qualquer processo de inovação, que não são viáveis. Tá? Então, primeira etapa é a ideia, a segunda etapa é um comitê que avalia essas ideias. A 3ª etapa, eu já entro para um projeto propriamente dito. Então, essa ideia, ela sai já do conceito de ideia, ela vai virar um projeto. Esse projeto, ele entra na minha carteira junto à minha equipe de centro de pesquisa. Então, aí eu já entro com os cabeção que a gente brinca lá do centro de pesquisa. A turma que tem conhecimento e a gente tem doutores, todos os nossos pesquisadores são mestres ou doutores. Guida, é que ele vai desenvolver um produto novo, que no caso não necessariamente um aço novo, ou uma melhoria, mas uma adequação da aplicação ao nosso aço já existente. Isso, para trazer um resultado, uma performance melhor para aquilo que ele é indicado. Exato. Entendi. Então, para isso... Então, a Aperam desenvolve. Então, para isso, a gente tem um centro de pesquisa aqui no Brasil. Hoje, cada vez mais, é o que eu estava falando, existe esse processo de desindustrialização, de exportação de commodity. A Aperam está investindo em pesquisa aqui. Bacana, a gente tem um centro de pesquisa com laboratório de corrosão, laboratório de soldagem, laboratório de desgaste.
laboratório de estampagem, isso em aço inoxidável. Entendo. Com uma equipe muito bem qualificada no E centro de a gente pesquisa. consegue visitar esse centro de pesquisa? Ou Já o convite está aberto. Podemos fazer no nosso Legal, site, bem bacana. no Parceiro da Construção, já tem alguns vídeos que a gente fala um pouquinho dessa metodologia, e aí eu sugiro que mais colegas de vocês, seu público aqui, possa também visitar esse Ótimo. conteúdo. Mas esses laboratórios, ele tem o papel do quê? Nessa terceira fase, de desenvolver a solução, de desenvolver o atributo do inox Que vai, que vai te dar a aqueles- sua solução e que eu vou conseguir com a minha equipe ir lá e vender tecnicamente e economicamente Perfeito. que o inox Vai bom, atender. que o inox vai resolver o problema dele. Então essa é a terceira fase. Aí nós passamos para a fase que a gente chama de prototipagem e é campo. Aí é sair da ideia conceito Pra prática. para a prática. Aí é onde a gente apoia o quê? Fazer protótipo, fazer um equipamento piloto, onde a minha equipe vai acompanhar a evolução desse equipamento, medir a performance do equipamento junto com o cliente final para viabilizar em números, em fatos e dados que o inox vai trazer tudo aquilo que o papel diz. Porque não adianta o papel no papel ser maravilhoso e na prática Não funcionar, né? Foi o que aconteceu com o caminhão bitoneira, né? Que Foi o caminho que nós... todo esse caminho, desde a ideia. Desde a ideia, passou pelo comitê, passou Sim. pela criação da solução, pela prototipagem e foi mundo afora. Então, assim, a gente tem muitas coisas legais. Eu acho que um case muito bacana para falar, o Brasil é uma potência em produção de açúcar e etanol. Goleiro. É uma potência. Esse mercado, há 20 anos atrás, o inox era um mero desconhecido nesse mercado. Não participava. Muito pontualmente. Mínimo. Por quê? O conceito. O inox é caro. É cultura, É né, Guida? cultura. Mas nós acreditamos nesse produto e falamos, aqui tem um potencial, porque tinha muito problema de corrosão. Tinha muito problema de performance na indústria de sucroalcooleira. E a gente entrou, foi mapeando aplicação por aplicação. Hoje a gente tem muitas aplicações já usando inox e é um mercado super atrativo para nós e para a cadeia do inox como um todo. Por exemplo, um caso muito clássico. Toda usina de açúcar, ela tem safras. Sim. Então, no momento que usava carbono, durante o processo da usina de açúcar, quando a usina não para de produzir, o carbono ia bem. Só que parava na entre-safra, ficava lá para 2-3 meses de entre-safra. Oxida. O que aconteceu com o carbono? Parada oxida. Oxida. Começava a corroer tubo, chapa. É para você voltar a Aí produzir. o que acontecia? Quando eu começava Fazer a voltar a manutenção. produzir, a cana que passava ali removia aquele óxido, ia reduzindo a espessura do material e a vida útil do equipamento. E outro detalhe, no começo da produção, essa corrosão ia para onde? É. No açúcar. É. Aí o açúcar ficava No com os produto final. famosos pontos pretos. Então, assim, na hora do cliente final lá exportar o produto, ele não conseguia exportar numa categoria tão boa o açúcar, porque estava cheio de pontinhos pretos, E diminuiu. que era minério de ferro, diminuiu o preço do produto final dele. Aí. E a gente comendo açúcar com um pouquinho de ferro que nos ajudava. Maravilha, lá, ó, né? Ferro no sangue, né? Mas Foi assim, direto da fonte. e aí o que a gente falou? Não, gente, vamos fazer um trabalho. Mudamos o produto. Começamos Inox- com inox lá desde o Inox começo. é saúde, Olha inox lá. é vida. Por tá que vendo? que inox hoje existem normas sanitárias Sim. Da Anvisa, né? da Anvisa que todo equipamento em contato com alimento tem que ser de inox? Exatamente pelo Por estudo isso. que foi desenvolvido, Essa né? é a grande história. Essa é a história. Essa é a E tecnologia, assim, né? e outras coisas mais. Você pega equipamentos que, a hora que eu tenho o caldo lá da usina de açúcar, e eu tenho que virar e ir limpando esse caldo, que é aquele que a gente moe da cana mesmo, Sim. para virar açúcar, eu tenho que ir limpando ele. Essa limpeza é feita com calor. Calor, eu tenho equipamentos gigantes com milhares de tubos, onde eu passo um gás por dentro do tubo e o caldo por fora, onde ele vai trocando calor Uma e troca vai de calor. limpando. O inox tem uma troca térmica muito Muito, melhor do muito, que o muito. carbono. Então, Muito. quando eu provei do dono da usina que ele trocar o tubo de carbono por tubo de inox, O a rendimento. troca térmica, o rendimento do equipamento dele era 1000 vezes melhor, eu convenci ele. Então, esse é o grande trabalho que a gente faz nesses stage gates. Desde a geração da ideia, a criação
do protótipo, onde eu vou ter que mostrar o benefício do inox para o usuário final. A hora que a gente mostra o benefício, o inox É sensacional, é não tem imbatível. comparação. Não tem. É um aço, Não tem. é paixão. Esse produto é paixão. Esse produto é paixão e tecnologia. É tecnologia, Pura tecnologia. e veio É para tecnologia. ser solução. Exato. E uma solução permanente, não um Exato. problema paliativo que você vai lá, resolve e volta a dar o problema, Pega né? outro case aqui, o Allianz Parque. Hoje a é um gente ícone falou. aqui. Ele é de inox. Aquela fachada dele lá é de inox. Foi dado 30 anos de garantia para aquela fachada. Eu assinei esse documento com outros colegas. Tem 30 anos de garantia. Seu Já nome tem tá mais lá, de hein? 10 rodando. Seu nome tá lá, então. Sem nada. Se der problema, o Eu Guida... sou corintiano, né? Mas a paixão pelo inox fez eu assinar esse documento, né? Mas tirando a brincadeira. Eu É sou um inoxidável, produto- tá? Nem torço pra ti, eu torço pro inox, tá? Eu torço pro inox, é isso aí. Quiçá meu estádio lá fosse de inox, mas não foi. Mas o do Palmeiras é de inox, E vem outros por com aí 30 também. anos. Tem o Castelão lá, Mas já também de inox. No Corinthians tem lá uns corrimão de Tem, inox tem também. também. O inox tá presente em todo É, lugar. mas tô falando mais pensando em fachada. Sim, sim. Por sim. exemplo, metrô. Vocês fazem? Você faz Muito, muito. Por que o inox é bom para metrô? Passam Muita milhares, gente, milhares e o toque milhares de desgasta, pessoas todos os dias. Vai fazer lá de outro produto. O toque Vai desgasta, dar né? problema. Vai dar problema. E o inox está lá. Ou seja, se especificar o inox de forma Corretamente. correta, responsável, ele é um produto que, para muita aplicação, esse quilo habitante ano que a gente ainda está falando que é tímido, a gente vai surfar ondas, a cadeia do inox vai surfar uma Muito grande. onda ainda maravilhosa. E o desenvolvimento que a Aperam tem, né? Existem diversas ligas, diversos materiais, né? A gente sempre vê surgindo novas oportunidades. Sim. E eu tenho certeza que a Aperam tem trabalhado constantemente para poder trabalhar exatamente nesses desenvolvimentos novos, para oferecer ao mercado um produto final que chegue e atenda, né? Que é o Sim. que você, a princípio, falou aí, né? E eu gostaria de saber exatamente sobre essa questão de um desenvolvimento. Tem material que são similares, que podem ser substituídos ou não? Sim, eu acho que esse é um ponto bastante importante da conversa. Há mais de 10 anos atrás, o mercado aqui no Brasil, ele consumia muito aço austenítico. Aço da série 300, que era 304, que tem 18% de cromo, 8% de níquel. É por isso que fala 18,8. É. Exato. É um aço que, por ter níquel na composição química, ele tem um valor mais alto. Sim. Porque o níquel é uma commodity internacional e ele tem o seu valor, né? Então, o que a Pena tomou decisão lá atrás? O Brasil ainda é um país o quê? Em desenvolvimento. Em expansão. É um país que tem problemas de distribuição de renda, que a gente falou. Nós temos que buscar soluções competitivas que tenham uma competitividade para deslocar outros produtos. Sim. Então a Aperam decidiu estrategicamente de fortalecer o seu desenvolvimento na série 400. Sim. Que são aços que não têm níquel na composição química. São os ferríticos. São os ferríticos. Tá? Então a gente foi desenvolvendo muita aplicação. Por exemplo, a mesa de fogão, todo mundo tem fogão em casa. Todo mundo tem uma pia em casa. Isso lá 10 anos atrás era só 304. Ninguém fazia isso de ferrítico. Hoje, mesa de fogão... Por falta de conhecimento, né, Guida? Por falta de conhecimento... Ou por não ter material desenvolvido. Não, o material né? tinha, mas era Estudo, conhecimento né? e aplicação. Porque o 304, eu falo para todo mundo, é um aço maravilhoso. Ele solda bem, ele estampa conforma bem, ele é ótimo para resistência à corrosão. Só que é o seguinte, ele tem um custo dentro dele. Quando eu tenho que tentar simplificar essa minha matriz de custo, eu vou para um aço que ele talvez não estampe tão bem, que ele talvez não solde também, e aí a gente tem que fazer com conhecimento, fazer trabalhos na indústria. Então, por exemplo, a minha tese de mestrado, quando eu estudei lá em 2002, foi para estampagem de aços ferríticos. Na época não se tinha... Fazia muito pouco. E então, hoje assim, eu tive a oportunidade com esse trabalho de ajudar o mercado brasileiro a sair de 304 para 430 em mesa de fogão. E hoje, 99% das mesas de fogão feitas no Brasil 430. É estampado em aço 430. Esse trabalho me deu a oportunidade, eu visitei praticamente todos os países daqui da América do Sul
para fazer esse trabalho de migração para a série ferrítica. Olha Sim. só que interessante. E lá também no nosso segmento de estampagem de Cuba, nós temos também essa possibilidade e também executamos esse trabalho de estampagem exatamente no tipo do 430, que dá uma boa performance Isso. na estampagem e para aquela finalidade que ele precisa, atende. Ele atende. Então, assim, esse é o trabalho que eu falo, o conhecimento técnico, metalúrgico, nos ajuda a desenvolver a cadeia. Então, assim, teve que ajustar óleo de lubrificação de Isso prensa, aí. teve que acertar raio de ferramenta para conseguir conformar, mas tudo, a metalurgia, se bem aplicada, a gente consegue chegar a É isso. tudo estudo, É né? estudo. O problema todo hoje é que tem gente vendendo gato por lebre aqui no Brasil. Existe isso aí, Guida? Existe, infelizmente. E que a gente tem que lutar todos os dias contra isso. Que é o quê? Usando materiais sucedâneos, que a gente fala, materiais com composição química menos carregada, com custo menor, e tentando aplicar de forma indevida. Então eu Mancha a volto imagem, a falar, voltem a olhar o www.inoxdeverdade.com.br. Lá tem muita informação e até já vou dar o spoiler aqui para vocês. Nós estamos abrindo um canal de denúncia nesse site. Então qualquer empresa, qualquer pessoa física, se tiver dúvida quanto à qualidade do material que adquiriu e deu algum problema, vai estar esse canal de denúncia, a gente vai apoiar em estudar e ajudar a ver se teve alguma Legal. fraude ou não no produto que ela comprou. Bacana. Importante isso, porque baliza o mercado, né? Sem dúvida. Deixa uma concorrência leal e não desleal. Exato. Bacana. Interessante o que ele falou, né? Você comentando sobre a sua tese de mestrado, né? Você trouxe uma inovação, vamos dizer assim, a partir de uma pesquisa. Então a gente está falando com um cara que participou dessa transição do austenítico para o ferrítico, dessa apresentação, vamos dizer assim, do ferrítico para o mercado, no seu caso, focado na estampagem, Exato. né? Olha só que é interessante. E a gente tem outros N casos de colegas que estudaram soldagem também para suportar o mercado. Porque quando eu tirei um aço 300 para um aço ferrítico, também Você vai a ter muita soldagem, resistência, a né? soldagem tem que ir lá ajustar algum parâmetro. Então a gente tem os colegas que fizeram mestrado na área de soldagem para ir lá no mercado, em campo e ajudar a desenvolver né? a solução. Então assim, esse é o trabalho core da minha área. O trabalho core, quando eu falo que todo engenheiro que está comigo lá, quando ele vai fazer entrevista, eu já converso, falo, vamos ter que estudar, hein? Vamos ter que fazer mestrado. É por isso, porque a gente tem que estar apto a ajudar o usuário final. E tirar as resistências que vão encontrar pelo Que é caminho, natural. né? É natural. É natural. Que quem tá lá... Mudança mudança te tira da zona de conforto. Isso. E gera exatamente esse atrito, Exato. essa resistência. Aí quando se percebe o custo que vai gerar de benefício, né? Lá na frente, na realidade é essa. O benefício que isso vai trazer, aí muda completamente Sem a forma dúvida. de pensar, né? Depois que você passa a fazer da forma que é a correta, através do conhecimento, ela fala assim, por que eu não fiz isso antes? Exato. Eu tenho um caso assim, esse é emblemático. Eu tive a oportunidade de visitar uma empresa no Chile e eles faziam cubas em 304. O equipamento era mais antigo. Novamente, o 304 se adequa mais Sim, a esse tem tipo uma de boa solução. conformação, né? E nós fomos lá para tentar desenvolver a série ferrítica. E eu me recordo plenamente até hoje que a primeira vez que eu estive lá, o gerente industrial virou para mim e falou assim, você não vai conseguir. É impossível você conseguir fazer isso. Daí nós fomos lá, levamos material, levamos amostras, arregaçamos a manga, fomos lá pro pé da máquina, aí estampei a primeira cuba, trincou. Ele olhava para mim e dava risada. Tipo assim, eu falei, o que você veio fazer aqui? E foi assim, meio-dia de trabalho. Tentando ajustar parâmetros e tendo dificuldade. A hora que deu certo, ele falou, não, isso aqui é um milagre. Não, é impensado que vocês conseguiram fazer aqui. E desceu, toda a diretoria dessa planta foi pro lado da prensa para poder ver em loco e passaram a usar ferrítico com uma competitividade muito maior por questões do preço da matéria-prima e que deu competitividade para ela. Então assim, a gente tem que lutar com essas barreiras iniciais da desconfiança e o conhecimento é o caminho. E a especificação correta do material. Sem dúvida. Pronto, resolveu o problema. Não quer dizer que um material ferrítico
é ruim. De forma alguma. Não. Tem esse mito do mercado ainda, infelizmente, que tem pessoas que falam, o inox pega imã, é ruim. Gente, tem muito isso. O magnetismo não tem Nada a ver com a resistência à corrosão do material. O magnetismo tem a ver com a estrutura cristalina do material, Sim. que é a mesma do aço carbono. Por isso que ele pega a imã. Sim. Não tem nada a ver com a resistência à corrosão. Não. Só que tem mitos no mercado Que precisam ser o tempo todo combatidos. porque o pessoal vê, pegou imã, não é inox. Esse é o principal assunto que surge quando a gente vai falar sobre inox, as diferenças de inox, é o tal do imã. No site lá nosso, sugiro novamente lá, recomendando www.inoxdeverdade.com.br, e também nós lançamos agora, pessoal, junto com a empresa Parceiros da Construção, uma série de... Vou ter 50 vídeos agora, no mês que vem, disponíveis. Cursos Curtos, de 3 a 6 minutos, com vários temas, aulas bem didáticas, simplesinhas, para trazer esse conhecimento. Lá dentro tem aula sobre magnetismo, para fortalecer que isso é um mito. Não tem nada a ver resistência à corrosão com magnetismo. O que tem a ver que é importante a gente ressaltar material que de repente contaminou por uma contaminação cruzada, está trabalhando com inox, está cortando aço carbono do lado, então gera aquela fumaça. Contaminação. Então isso pode. Então são o vários cuidado fatores, necessário né? que precisa ter para ter também se um tiver inox o preservado. inox né? embaixo, ficar uma goteira com algo de ferro inoxidado pingando ali toda hora, ele vai criar aquela camada. Isso são cuidados básicos, vamos dizer assim, que a gente tem que tomar conta do inox. Porque, de novo, por que acontece isso? O inox é um material de altíssima resistência à corrosão. O carbono, não. Então eles têm um potencial de corrosão muito diferente. Opostos, né? Quando os dois se juntam, qual que vocês acham que corrói? É o carbono, é aquela partícula de ferro. E o ferro se corrói de qual forma? Vermelha, aquela corrosão vermelha. Por isso, quando você tem essa contaminação, você pega a superfície do seu inox, está cheio de pontinhos vermelhos. É isso aí. Na verdade, o que está oxidando ali é aquela partícula de ferro Que está em que cima está depositada. que contaminou. Que chama por de você, bit, né? Por você ter usado uma ferramenta que você trabalhou com carbono, não limpou ela e foi trabalhar com inox, por você esmerilhar uma chapa de carbono muito próxima ao do inox. Eu tive uma vez um caso que foi muito interessante. Eu fui numa fábrica, isso aqui ficou em Joinville. Eu fui numa fábrica e eles estavam com o showroom deles todo contaminado. Eu estava indo visitar uma outra fábrica, ligaram no meu telefone. Guida, preciso da sua ajuda aqui, porque eu não sei o que aconteceu com o meu showroom. Tá todinho contaminado. Tá todinho cheio de bit, ponto vermelho. Aí eu fui para lá, fui olhar, fui fazer as análises. O que a gente descobriu? A moça que fazia a faxina, o que ela pegou? O pano com cloro, que ela fazia a limpeza do chão, ela foi e fez a limpeza do stand do showroom inteiro desse cliente. Gerou ponto de corrosão no stand inteiro. Então, assim, são cuidados. Obviamente, a gente ajudou, conseguiu resolver, mas são cuidados que, se você trabalhar de forma correta, com conhecimento, gente, o inox é um produto... que foi feito para durar. Foi feito para durar. O inox é para a vida. É. Você tem moeda de 50 centavos no bolso, provavelmente. Hoje, menos, mas moeda. Alguém já viu uma moeda de 50 centavos ou aquela de R$1 oxidada? É inox, né? É inox. É aço inox aquela. É moeda de aço inox. O euro lá de fora é inox. É tudo inox. E você tá o dia inteiro manuseando aquele produto com o tempo todo no bolso, sem cuidado. Alguém já viu aquilo corroer? Não corrói, né? Ô, gente, se usar correto, especificar correto, é feito para durar. É feito para durar. Com certeza. Bom, felizmente ou infelizmente, a gente já está chegando. Poderíamos falar muito mais, né? Poxa, o assunto tem um homem aqui, é um crânio. Biblioteca, é uma biblioteca humana. Timóteo, a gente pode continuar essa conversa. Com certeza. Ó, já é o segundo. Foi muito bom aqui essa conversa. Já é o segundo que vem, promete. Então, a gente tem que resolver isso. Timóteo, vamos combinar, vamos marcar isso aí. Com certeza, vamos fazer Vamos conhecer lá a turma do Centro de Pesquisa, a estrutura, para vocês verem que o que eu estou falando aqui
é de fato real. E vai ser bem legal, Guida, nesse sentido, porque você falou muita coisa, muita informação técnica que a gente vai poder comprovar Como funciona. na exato, prática, na realidade, né? né? Então vamos tirar isso. Esse é um projeto, hein? Com certeza. E Bom projeto. Vai ser um prazer recebê-los lá. Vai ser muito Bacana. bacana. Bom, Guida, muito obrigado pela sua participação, todo esse conhecimento que você colocou à disposição aqui da gente. Tenho certeza que vai trazer grandes resultados. Você tem algum comentário final que você Não, queira eu só dizer? queria agradecer novamente o convite, né? Acho que para mim é muito bom falar de inox, falar da Peram. Eu tenho um orgulho enorme de falar disso. Eu vejo um potencial ainda muito grande para o país, para a gente desenvolver e continuar esse caminho. E parabenizar a ação de vocês, porque, de novo, é um caminho que deve ser seguido. Que Trazer conhecimento, trazer informação para o usuário final, especificar o produto de forma correta, é o caminho da gente perdurar e entregar ao mercado essa durabilidade que o nosso produto, que nós trabalhamos, somos apaixonados, está na veia da nossa história aqui, vai entregar para o mercado. Então, parabenizar vocês novamente e contem com a Peram nesse caminho aí, nessa batalha. Gratidão por fortalecer o nosso conhecimento, né? Por estar participando, disseminando, né? Todo esse conhecimento. A gente está buscando uma fonte imensurável de conhecimento aqui, né? Então, quero agradecer tanto à Peram quanto a você, Guida, pela oportunidade também de dividir um pouquinho desse conhecimento, ao nosso público, quem nos acompanha. Veja o tanto de conhecimento enriquecedor que vai balizando esse mercado, que vai tornando o material fácil aceitação, de fácil entendimento qual é a sua aplicação. E vamos para o próximo, agora é em Timóteo. É isso aí, com certeza. E para você que nos acompanha, se você deseja participar aqui do Papo de Inox, apoiando ou divulgando a sua marca, estamos à disposição aqui, né? Você está vendo aqui o nosso cenário, a nossa TV. Apareça aqui que eu tenho certeza que você vai ter resultados. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E pensou em inox? Pensou? Proginox. Proginox. Isso aí. O slogan tá feito. Tá feito. Obrigado, gente.